Nós anunciamos aqui no início do programa, estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual, Dr. Vinícius Nascimento, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Para participar dessa entrevista, nosso amigo também Alessio Rodrigues, que é jornalista do Grupo Meio, está aqui conosco nos estúdios. Dr. Vinícius, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Alessio, um prazer grande estar aqui. Aqui é um jornal que a gente consegue bater papo e esclarecer muita coisa. Aqui tem espaço, aqui a gente conversa com o povo, participação aqui, a gente vai debatendo. Doutor Vinícius, vamos começar aqui o nosso bate-papo, iniciando aí sobre as eleições 2024, né? Eu quero falar primeiramente da capital Teresina, depois nós vamos para o interior do estado. A sua avaliação do Partido dos Trabalhadores aqui em Teresina, o senhor que representa o PT, nós recebemos nessa semana ainda, né, Alessio? O deputado Merlão de Solano participou do programa da Cíntia Lages. Ele disse que o PT errou ao lançar o nome do deputado estadual Fábio Novo como candidato do partido aqui na capital. O senhor acredita que, de fato, o partido errou ou o partido saiu aí positivo nessas eleições? Não, o Partido dos Trabalhadores fez um momento político histórico no nosso estado. Nós tivemos a votação de quase 200 mil eleitores no candidato majoritário e mais do que dobramos a base de vereadores, né? Nós tínhamos 3 vereadores do PT, passamos a ter 7 vereadores do PT. E todos eles que foram eleitos, quando não eram do PT, os novos nomes que não eram do PT, mas todos já votavam em candidatos do PT, já acompanhavam o Partido dos Trabalhadores há muitos anos. E a votação que nós tivemos aqui, pela primeira vez com 43% da votação, quase 200 mil votos no candidato majoritário, isso mostrou que o Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí, ele está consolidado e realmente crescendo. E a gente pode comparar também, como a gente vai conversar um pouco sobre o interior, com a mudança que teve no nosso estado. Nós, mais do que dobramos, 108% de crescimento do número de prefeitos do PT. Então, o discurso que nós temos e o que a gente fala é baseado nas informações, nos dados, não é na conversa do dia a dia, não é naquela vontadezinha política de criar notícia, né? A gente tem um Partido dos Trabalhadores forte, nós temos um Partido dos Trabalhadores que tem um governo muito efetivo. Tínhamos realmente a grande vontade e um plano de governo para Teresina, que o deputado Fábio tinha todas as condições de executar, e o nosso povo ficaria muito satisfeito com a gestão do deputado Fábio, mas a eleição é assim, quem escolhe é o povo e quem que realmente conduz para o mandato é o voto, e o voto popular fez a opção de votar no doutor Silvio, que foi prefeito, que tem uma alta aprovação, e optou por essa segurança, lembrando desse mandato antigo dele. Mas a gente fez de tudo, realmente, para poder comunicar com Teresina e mostrar que Teresina não é só ter um prefeito bom, é você ter realmente um plano de governo que traga realmente desenvolvimento para a cidade, que traga modernidade para as ações, e a gente tinha isso no plano de governo do deputado Fábio. Mas continuamos firmes aqui dentro de Teresina, e o Partido dos Trabalhadores querendo realmente ajudar a Teresina e trabalhar para que a gente faça uma gestão que reorganize, né? Nós temos um momento agora de juntar forças para reorganizar a nossa capital. Agora, falando do cidadão Vinícius Ponte do Nascimento, deputado estadual, aqui na capital Teresina, o senhor esteve apoiando alguns candidatos, como a Marina, o Floro, o João Pereira, o Joaquim Caldas, entre outros nomes, e teve um saldo positivo de pelo menos 3 vereadores eleitos. O nome do senhor está fortalecido aqui na capital. A gente ficou muito feliz, né? Porque, primeiro, a qualidade dos candidatos que a gente apoiava, né? Todos com uma história realmente de trabalho. Se você pegar o Floro, ele tem uma história aqui do Temos Vagas, ele emprega muita gente, criou essa metodologia de dar oportunidade para as pessoas, e nós queríamos levar isso para a Câmara Municipal, por isso caminhamos juntos com o Floro. A Marina tem um trabalho de base aqui na nossa cidade. Ela tem um programa, uma fundação que alimenta 1.200 famílias por mês há muitos anos, e ela é formada realmente por famílias que se preocupam com o bem-estar, e eu sei que a Marina tem um grande futuro político aqui dentro do nosso município. Ela tem conhecimento, ela tem base política, ela é bem formada politicamente, e a gente fez uma votação muito expressiva, quase 2.000 votos ela teve na nossa capital, e tivemos o êxito da eleição também de um amigo nosso, né,
né? Que é o João Pereira, que a gente acompanha já há muitos anos, já tinha acompanhado ele na eleição de 2016, 2020, e você vê a crescente até chegar uma votação expressiva dentro do PT, não fugindo da bandeira do PT, continuando com a linha do PT, e Teresina abraçou, porque entende que a gente qualifica a Câmara Municipal. O Joaquim do Arroz, ele é um empreendedor que ele começou a envolver com a política há alguns anos atrás, e todos os projetos do Joaquim do Arroz são projetos realmente extremamente essenciais no nosso município. Envolve esporte, envolve pelotão mirim, formação de mulheres, tem cozinha solidária, alimenta mais de 100 famílias diariamente aqui com cozinha solidária criada pelo Instituto Pressa, que foi idealizado por ele, e a grande o mantenedor realmente desse instituto é ele, e a gente ficou muito feliz, né? E além desses nomes que eram os mais expressivos, nós tivemos também uma eleição que tivemos a Eleusa Dias, que é representante do PT, que tem sua causa e tem sua causa bem definida, né? A proteção contra essa intolerância às religiões, contra a intolerância à violência das mulheres, né? Ela luta pela igualdade racial, e também teve uma caminhada muito bonita dentro disso. E o Fernando Lima, nosso amigo, colocou a sua candidatura, um cara que ele seguiu a sua caminhada de uma forma muito, muito tranquila, muito leve, muito consistente, tinha experiência, tinha sido diretor da Câmara Municipal, então ele conhecia já os detalhes da política, e o que nós podemos fazer de orientação, de conversa, de trazer pessoas para próximo, de dar o apoio do nosso time para ele, também contribuiu na sua eleição, né? Então a gente fica feliz com isso. Assim, eu acho que Teresina tem uma forma própria de comunicação, tem uma forma própria de você lidar, e eu acho que a nossa história aqui dentro, de muitos anos trabalhando, né, a família nossa daqui de Teresina, todo esse diálogo criado deu condições para a gente poder trabalhar de uma forma ampla, com candidatos bem diversos, né, da forma de trabalho, e a gente mostra que tem realmente essa capacidade de diálogo. Então a gente ficou feliz, e acho que a gente vai ter dentro da Câmara Municipal excelentes vereadores realmente para poder trabalhar e ajudar a nossa cidade. Perfeito. Alessio, eu ia perguntar aqui sobre o interior do estado, mas eu vou deixar para você perguntar, porque o deputado, além de parlamentar, é o líder do governo na Assembleia. Sim. A gente tem agora aí um novo capítulo, que é essa história do MDB, PSD para 2026. Eu vou deixar o Alessio perguntar essa sua avaliação do partido no interior do estado. Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais precisa sobre Parnaíba. O PT não lançou candidatura, mas apoiou ele fortemente. O próprio governador esteve muito presente na cidade, na candidatura de Dr. Hélio. O senhor acredita que foi um erro nessa parte? Eu deveria ter lançado o Florentino, que colocou o seu nome à disposição? Como é que o senhor avalia como é o resultado? Na verdade, a colocação do nome é uma construção que se acontece naquele momento, né? Nós passamos por Teresina nesse processo, inclusive eu também tinha colocado meu nome como pré-candidato. Então lá o grupo, né, não é uma imposição governamental. O grupo tomou a decisão de que o Dr. Hélio seria o melhor nome para ser colocado como candidato. E eu fico feliz quando você tem um time que você decide por um nome, todo mundo se unifica para poder lutar, né? As pessoas às vezes acham estranho na política você ter um lado, mas na verdade a política tem que ter lado. É assim que é feita a política. Então, quando as pessoas tomam a decisão e apoiar o nome do querido Dr. Hélio, né, que tem muito serviço prestado, é um parlamentar atuante no nosso estado, também essa unificação que teve. A esposa do Dr. Florentino foi a vice, né, do Dr. Hélio. Então mostra assim que o nosso time está bem coeso, né? A luta por os espaços dentro da política ela é natural. Então todo partido ele tem interesse de se fortalecer, todo partido tem a vontade de crescer o seu espaço. Por isso que dialoga tanto, por isso que o MDB faz sua reunião, o PT faz a sua, o PSD faz a sua, mas nós temos um time que ele tem um lado, e o nosso lado é o Piauí. Então hoje o PT, o MDB, o PSD, eles estão discutindo esse novo momento pós-eleição municipal. Por quê? Porque tem que reorganizar realmente. Você tem 50 prefeituras do Partido dos Trabalhadores, para poder você começar a dar um tom do Partido dos Trabalhadores dentro do estado. Você tem as prefeituras que tiveram prefeitos eleitos do MDB e do PSD também. E isso tudo mostrou o quê? Um crescimento da base do governo
e do time da oposição uma queda no número de prefeituras. Então, no bojo geral, essa unidade que está tendo entre MDB, PSD e o Partido dos Trabalhadores e a Federação, né, que a gente está falando de PV e PCdoB também unidos, está mostrando que está tendo resultado, que o povo está compreendendo que o time que está na gestão do Estado é um time realmente que consegue fazer entregas. Por isso esse crescimento desses 3 partidos no nosso Estado. Deputado, eu queria saber da sua visão também sobre uma especulação que volta e meia a gente circula, inclusive aqui no Jornal da Tarde a gente pontuou algumas vezes sobre a especulação de um possível rompimento do PSD. Eu conversei ontem com o deputado Georgiano, ele negou, disse que não há esse tipo de conversa nesse sentido, pelo menos nesse momento, de que ainda não sentou com o governador para tratar sobre chapa majoritária de 2026. Qual seria o posicionamento do senhor, tendo em vista que o PSD cresceu muito? Hoje, em número de prefeituras, é o maior partido, tem 65, comanda a partir de janeiro 65 cidades. Qual a sua visão sobre esses espaços que o PSD quer? Na sua visão, qual o espaço que o PSD terá em 2026 e sobre esse possível rompimento também? 2026 tem que se discutir mais próximo, né? É porque quando você está no calor da eleição, né, a adrenalina está alta, ainda não baixou. Quando o resultado chega, né, começa ali. Não baixou ainda, todo mundo ainda muito excitado, né, nesse período. Os que a porca mordeu ainda estão curando a ferida, os que venceram ainda estão eufóricos, né? Então é natural essa faz parte do jogo, né? E é bom, é uma luta dura, né? Eleição, período longo, né? De muito sol, né? A gente pega no BR-Obrão a eleição, então até o sol também ela dá esse tom, né? De euforia nesse momento. Mas não há nenhum conflito entre o PSD, o Partido dos Trabalhadores e o MDB. Isso aqui é fruto, realmente, como eu lhe falei, desse crescimento, que a base ocupou espaços, o Partido dos Progressistas diminuiu suas prefeituras e foi ocupado suas prefeituras por partidos da base, e realmente você tem um rearranjo político dentro do Estado. Mas 2026, ele não pode ser tratado agora, e nem está sendo tratado agora. É porque as especulações da política, elas são boas para poder gerar essa discussão. Mas não há como se discutir 2026 num pleito onde os prefeitos dos seus municípios nem assumiram ainda seu mandato. Aqueles que foram eleitos na sucessão das prefeituras ainda nem sentaram na cadeira. Então, a partir do momento em que esses prefeitos sentarem, que tiverem o diálogo desses partidos da base que foram eleitos, tiveram o diálogo com o governo, ligados a seus deputados estaduais, ligados a seus deputados federais e ao governador do estado, é que se vai ter essa noção do cenário. Então, 2026 ele vai ser construído ao longo desse ano de 2025 com muita parcimônia, porque a gente tem que esperar primeiro os prefeitos sentarem na sua cadeira, verem qual é a realidade, qual é a capacidade que o estado vai ter de apoiá-los, de dar força, qual é a capacidade de cada deputado estadual que apoiou esses candidatos na sua prefeitura a estarem ao seu lado. Porque a gente sabe que mesmo nesse momento, quando o prefeito passa para a eleição, ainda tem mudança de deputado. Sim. A gente sabe disso. Então, a gente não pode discutir nesse momento ainda. Então, eu acho precoce. Mas uma coisa eu lhe garanto, a base do governador Rafael, ela está unida. Converso sempre com o Georgiano, converso sempre com o João Madison, converso com todos os amigos que são do MDB e do PSD, e não há nenhum sentido, não há nenhuma conversa a nível de você iniciar uma disputa de espaço. É natural dos partidos começarem a olhar para o horizonte, pensar a distância, pensar como é que essas cadeiras vão se organizar, porque você vai ter vaga de vice, você tem Senado, você tem uma nova estrutura, mas isso aí é só o tempo. A política, a gente até aprende durante esse período eleitoral, a política ela tem que maturar. Se você tiver um boi de uma carne muito macia, você mandar sacrificar e não esperar escorrer todo o sangue, a salmoura, como a gente chama, aquela carne descansar, ela for resfriada na temperatura certa, pode ser o melhor boi do mundo, mas a carne vai ficar dura. Não fica boa. Então é a mesma coisa na política. A política tem que esperar a adrenalina baixar, tem que esperar as pessoas assumirem seus mandatos. Nós temos que esperar aquelas cidades que têm problemas judiciais serem julgados os problemas judiciais. Também tem isso ainda, né? Precisa que o entendimento entre os deputados federais e estaduais com as suas bases eleitas sejam realmente consolidados para o ano de 2026, 2025, e a partir daí que isso vai conversar. Então, assim, não há sentido dessa precocidade dessa discussão, porque o ano de 2025 é um ano de entrega. É um ano de muito trabalho. É um ano que os projetos que foram iniciados em 2023 e foram iniciados em 2024, eles sejam entregues em 2025.
com essas entregas de 2025, é que o nosso povo vai começar a sinalizar quem é o líder que ele quer para continuar seguindo o seu caminho em 2026. Deputado, recente o senhor esteve com o governador Rafael Fonteles, né, conversando com ele no Karnak, e eu vi que o senhor citou uma reunião com os prefeitos eleitos. Essa reunião deve acontecer quando? Serão apenas os prefeitos eleitos na base do governo ou todos os eleitos, para que o governador possa ter ali uma conversa direta com esses gestores? O doutor Marcelo Noleto, que é o secretário de governo, que ele cuida toda essa articulação, né? Eu falo como deputado e assim, nessa função de líder do governo, é para fazer essa interlocução dos deputados com o governo, né? E a interlocução é que a vontade desse encontro com os prefeitos seja feito com participação dos deputados estaduais, né? Que é isso que nós defendemos, isso que é a escuta que nós temos dos deputados, e é o que o governador Rafael colocou que vai ser realizado, né? Essa receptividade de prefeitos da base, mas você tem prefeitos que foram candidatos por partidos da oposição que são ligados a deputados da base. Então, por isso que a gente dialogou sobre isso. Mas o nosso secretário Marcelo Noleto que faz essa organização, que tem essa capacidade, e ficou de dar o modelo que seria utilizado, né? Então, a nossa função é dialogar, dar o sentimento, né? A gente repassa os sentimentos que estão acontecendo dentro da Assembleia para que a gente encontre a melhor forma política, né? Política, ela tem que ter esse lado da aproximação, do diálogo, e quanto mais participação da base dos deputados ligados ao governador fizerem nesse link com os prefeitos, que tenham sido eleitos pela partidos da base ou eleitos pela partidos da oposição, mas apoiados por deputados da base, fica muito mais fácil esse processo, muito mais delicado, muito mais leve, para poder o diálogo do governador ele ser cada vez mais efetivo com a parte política. Alessio. O deputado Matheus falou até da força do senhor que aumentou aqui em Teresina com a eleição de alguns colegas vereadores, e aí eu queria externalizar isso também para o interior do estado. Ontem o deputado federal Flávio Nogueira citou que fez um balanço já dos seus resultados, que conseguiu eleger aí cerca de 25 gestores. Ele citou até mesmo... Prefeitos, né? Prefeitos. Ele citou a reeleição de Maxwell em Altos, a reeleição de Joãozinho em Campo Maior, que foram apoiados por ele. E eu queria saber se o senhor já fez também esse balanço e tem esses dados para passar para a gente de como vem o deputado, pelo menos nesse primeiro momento, com essa força para a reeleição. Para mim, assim, como é o primeiro mandato, né, é um crescimento virtuoso, né? Porque nós fizemos a nossa eleição, o Matheus acompanhou, né? E que a nossa eleição ela foi feita baseada em relacionamentos interpessoais, independente se a pessoa era do campo político ou não, né? Fizemos com associações, com profissionais liberais, né? Com empresários, com amigos, com uma base muito forte das relações por conta da vida de médico, né? Então, quando a gente vem para esse novo momento, você já tem um crescimento, porque nós temos hoje 48 vereadores eleitos, né? Mas nós temos mais 43 que não foram eleitos, mas estão na suplência. Então mudou totalmente esse cenário, né? Prefeitos, nós temos 4 prefeitos eleitos e temos mais 5 prefeitos que foram oposição e que perderam por alguma situação e se firmaram como lideranças nesses municípios, né? Nós temos uma característica de ter muitos candidatos novos, jovens, assim, que eu considero muito importante essa renovação da política, essa nova forma de conduzir. Então, se a gente pegar os nossos candidatos, na sua grande maioria, são candidatos que entraram há pouco tempo na política e colocaram o seu nome, né? Então, se a gente tem uma quantidade de candidatos jovens, né? Jovens, às vezes tem até uns de muita idade, mas jovens na política, sim, né? Mas que a gente conseguiu, né? Montar essa estratégia e conseguir uma eleição de quase 50 vereadores, de 4 prefeitos em cidades importantes. A gente fica muito feliz, assim. Eu tô aprendendo a cada dia, né? Assim, eu escuto muito as pessoas, gosto muito de escutar e para poder a gente entendendo cada vez mais a forma de fazer a política mais adequada e como nos comunicarmos com a nossa população, né? Porque a política tem esse detalhe, né? Não é só você fazer, é você mostrar para a população e a população compreender o seu trabalho, né? E a partir de agora, com esses políticos, né, eleitos com mandatos eletivos nas suas cidades, fica mais fácil a informação chegar no estado inteiro. Então
a gente passa a ter não só aliados políticos, mas a gente passa a ter pessoas que vão fazer uma ressonância do nosso trabalho no estado todo. Por isso que eu acredito que o crescimento ele vai ser bem efetivo a partir de agora. Deputado, para a gente finalizar, eu queria que o senhor pudesse fazer rapidamente uma avaliação, aí, um resumo das ações que o senhor vem desempenhando nesse primeiro mandato como deputado estadual. Como o senhor destacou aqui para o Alessio, o seu primeiro mandato como deputado, já vinha fazendo um excelente trabalho lá no Hospital Infantil e hoje, como deputado, vem ganhando destaque em todo o estado, orientando essas peças políticas e exercendo um excelente trabalho aqui para a população piauiense. A gente fez desde quando a gente tomou a decisão, né, de enveredar nessa vida política, a gente traçou algumas metas, né? Então, nós idealizamos junto ao nosso governador o Pacto pela Criança e viemos participando efetivamente, faço parte do conselho do Pacto pela Criança. A doutora Isabel, que é a nossa grande líder, tem feito uma condução muito boa e a gente está acompanhando, que a nossa função legislativa é essa, é realmente de acompanhar e enxergar os resultados. E estamos tendo realmente um avanço muito importante nas escolas, com brinquedopraças, com estruturação em hospitais de salas para acolhimento das crianças, com brinquedotecas. Se nós formos na parte de assistência social, a casa que recebe as crianças que são violentadas, o Pacto pela Criança teve um efeito muito importante. Nós estivemos lá conferindo e olhando o resultado e foi realmente muito importante essa casa de acolhimento. Os programas de saúde que foram implantados, eu sempre falo sobre a interiorização da saúde e nós utilizamos parte das nossas emendas para poder fortalecer o atendimento em regiões que eram difíceis, como a região de Marcolândia, que tem um hospital filantrópico, e nós fizemos os convênios de várias prefeituras daquela região e conseguimos fazer um atendimento muito forte. Dou aqui um exemplo de Cristino Castro, né, que a gente conseguiu fazer um atendimento de quase 500 habitantes daquela cidade que estavam em filas, que estavam aguardando, se tiveram soluções, e assim foram vários municípios dessa forma. Jaicós também foi a terra do nosso amigo delegado Samuel, né? Teve uma assistência também muito forte nessa saúde. Pio Nono também teve, e tudo oriundo dessa política de distribuição de emendas voltadas à interiorização, para a gente poder realmente desafogar nossa capital. E fora isso, as políticas de inclusão, né? Eu coloco aqui a criação do selo, né, da empresa da Amigo da Inclusão, que está sendo muito bem desenvolvido, estão sendo criadas todas as plataformas para que a gente, a partir de agora, consiga qualificar, a partir desse ano, as pessoas para aprender o que é não incluir e, a partir daí, a gente ter uma formação melhor. Temos discutido muito com a Secretaria de Educação a necessidade de formação dos nossos profissionais e utilizar a nossa mão de obra que se qualificou ao longo do tempo dentro das escolas, para poder tornar essas escolas cada vez mais inclusivas, né? A parte de inclusão das crianças com transtorno do espectro autista, ela passa diretamente por um processo educacional. Ela não é só um processo de saúde, ela é mais educacional do que de saúde, porque ela tem que realmente envolver, dar oportunidade, adequar aquele ambiente a essas crianças para que elas tenham vida normal, porque não é doença, é a característica daquela pessoa que vai persistir durante toda a sua vida. Então precisa realmente que as escolas estejam preparadas. Nós temos o programa de saúde digital, que também nós ajudamos a fazer essa implantação dentro do programa de governo, nosso governador Rafael, e está se tornando uma realidade. Hoje mesmo tive reunião já com 2 prefeitos para que a gente utilize ao máximo esse serviço. As prefeituras têm que utilizar muito essas ferramentas que estão colocadas lá. Abre oportunidade para hoje cada piauiense tem na sua mão o Piauí Saúde Digital. Se você baixar depois, fazer seu cadastro, você consegue ter uma consulta, uma orientação médica na palma da mão, para que você realmente consiga agilizar. Às vezes um medicamento crônico que precisa de uma receita e não tem uma consulta pré-agendada com o programa de saúde da família no posto, você consegue antecipar e resolver essa situação de uma forma com mais conforto. Nós tivemos um projeto importante das mini barragens na região do semiárido. Construímos mais de 100 mini barragens que deu capacidade dos produtores a não perder suas criações durante
durante o período de seca, tiveram a oportunidade de produzir alevinos e a partir daí ter a proteína do peixe disponível na alimentação, conseguiram manter a sua plantação no período de seca utilizando aquela água que foi acumulada nas mini barragens durante o período do inverno. Então são diversas ações que nós temos implantado para que a gente realmente tenha um resultado muito efetivo. Esse ano, agora em 2025, a gente tem um plano de expandir o projeto Viver, que foi aquele programa que nós atendemos 5.000 crianças ano passado, quando a criança tem uma deficiência visual. E a gente consegue nesse programa fazer a entrega também da órtese, né, do óculos, né, a gente chama de óculos, mas é uma órtese corretiva para essas crianças que precisam fazer essa correção. E deu muito impacto, melhora o rendimento escolar, a gente faz o projeto dentro das escolas, então aumenta a fidelidade dessas crianças e das famílias com a escola, para diminuir a evasão escolar. E esse ano a gente tem um projeto para tentar atendemos 5.000, ano passado vamos atender 10.000 crianças esse ano. Então eu entendo que o poder público é para isso. Ele é um indutor de políticas públicas, ele é um indutor de entregar soluções para a população, manter essa vigilância dentro do serviço de saúde para que a gente tenha serviços cada vez mais qualificados, participar de discussões efetivas sobre o modelo de gestão que a saúde do estado do Piauí precisa, estar abertos a escutar os movimentos sociais, que é importante, porque são essas associações, é o terceiro setor que muitas vezes torna a voz daquela pessoa que ela não é enxergada pela sociedade, mas o terceiro setor torna visível as dores das pessoas com doenças crônicas, com necessidades especiais que a gente precisa, o Estado precisa ofertar, a vigilância a programas de saúde que a gente tem que seguir. Nós criamos um dia do diabético, que é um dia que a gente discute as políticas públicas do diabético para poder cobrar as políticas do Estado. Nós temos muitas leis que garantem, mas nós temos que cobrar a sua efetivação. Nós temos dentro da organização do salarial, acompanhamos diversas categorias nas mesas de negociações para que a gente consiga nesse ano de 2025 agora implementar melhorias salariais dos nossos servidores, porque nós servidores que carregamos o piano, né, depois para o nosso povo. Nós temos hoje foi a abertura até da Semana do Servidor e a gente aproveitar para parabenizar todos os servidores, porque somos nós servidores públicos de todas as categorias que realmente fazemos essa entrega, e nós servidores temos essa missão de dar ao nosso povo o melhor. Por isso que quando a gente está no mandato eletivo como esse que eu estou ocupando hoje, eu tenho que manter a mesma linha que eu segui na minha vida inteira com o servidor público, é entregar o melhor para a nossa população. Tivemos o piso dos fonoaudiólogos aprovados em lei, agora estamos lutando para poder implementar e seguir essa carreira do fonoaudiólogo dentro do nosso estado. Criamos a lei que é de proteção à voz dos nossos professores, fortalecemos dentro da saúde do trabalhador, junto à Secretaria de Administração e de Saúde, o SEREST, na Vigilância de Saúde, quer dizer, criamos centros especializados de cuidados da saúde do trabalhador, onde você tem atendimento diário, de assistência tanto jurídica como médica, quanto orientação psicológica. Implantamos saúde digital dentro do SEREST. Então, todas essas propostas que nós colocamos ainda quando candidato, né, que a gente colocava isso como uma plataforma de um mandato eletivo de deputado estadual, nós estamos executando, cobrando a implantação, acompanhando dentro dos processos. A cada momento em que a gente vê, como agora, a maternidade Evangelina Rosa é a primeira maternidade do Brasil a fazer o cadastro biométrico dos recém-nascidos. Isso aí, vocês não têm noção da infinidade de coisas boas que podem surgir. Não é apenas um documento. Toda criança que nascer com paralisia cerebral, com risco de paralisia cerebral, quer dizer, um prematuro extremo, antes ele nascia e saía de lá com encaminhamento para ir para a saúde, mas você não tinha a identidade dessa criança, você não sabia onde ela estava. A partir de agora, toda criança que tiver nascido com a APGA abaixo de 6, que dá esse risco de ter uma sequela neurológica, a partir da implantação desse programa que o secretário Antônio Luiz e o doutor Disseu implantaram na maternidade Evangelina Rosa, vai ser possível nós monitorarmos essas crianças durante
durante a sua vida inteira, fazer busca ativa dessas crianças para poder ter um acompanhamento neurológico, acompanhamento multidisciplinar com fisioterapeuta, com ortopedista. Então são essas infinidades de ações que às vezes a gente não consegue compreender onde é que a tecnologia ajuda, por que tanto investimento, por que a gente fala tanto em inteligência artificial, fala tanto em programas efetivos de tecnologia, é porque as soluções de política pública, elas passam pela informação e pelos dados. Ela passa por georreferenciamento desses pacientes. A aplicação de recursos para a gente poder ter uma saúde efetiva com custo menor, ela passa realmente pelo monitoramento e pelo georreferenciamento para você levar para a ponta as ações efetivas de saúde, de política pública. Dou um exemplo. Nós estamos desenvolvendo junto com a Secretaria de Administração e o Pacto pela Criança o mapa de nutrição das crianças que estão na Secretaria, nas creches. Porque nós temos os programas de transferência de renda implantados, diversos. Nós temos Bolsa Família, nós temos incentivos para a educação, nós temos incentivo para a vacinação, mas você tem problemas sociais que causam viés nesses programas. Nós temos violência dentro das famílias, nós temos crianças que têm pais que utilizam, que tem alcoolismo dentro da família e que o resultado nutricional nessa criança de 0 a 6 anos, ele não é efetivo, mesmo com os programas de transferência de renda. Então nós estamos desenvolvendo esse sistema, que é um sistema de busca ativa e que ele cria uma classificação da segurança alimentar do nosso estado, as crianças de 0 a 6 anos, quer dizer, aquelas que estão dentro das creches no início da idade escolar, para que a gente faça políticas efetivas reais através da Secretaria de Assistência Social dos municípios, interligar a SASC do estado. Então, eu acredito nisso, acredito nessa política de construção de programas, e você enxergar a política pública de uma forma mais ampla, utilizar o mandato e as emendas para fortalecer e desenvolver esses sistemas que serão utilizados e nos darão dados, informações e permitirão que a gente utilize o recurso público realmente com cada vez mais objetividade. Melhor resultado com menos custo. Tá certo, tá aí. Deputado Dr. Vinícius Nascimento conversando conosco aqui no Jornal da Tarde Piauí. Obrigado pela sua participação, deputado, pelas informações. Falamos um pouco aqui de política, falamos também das ações que estão sendo implementadas aí no seu mandato como deputado estadual. Eu quero aqui, para finalizar rapidamente, que a Natália está me cobrando aqui no intervalo, mandar um abraço para o nosso amigo Ravi, que é uma liderança que acabou surgindo também, foi eleito vereador lá de Barras, uma importante liderança ali, que tem o apoio do deputado Dr. Vinícius. Ele é um exemplo do que eu falei de renovação. Ravi Lages, ele é um empresário, né? Nós nos conhecemos na época que a gente era da Associação dos Vaqueiros Amadores do Estado do Piauí, que é a VAP, que é uma associação que ela tem tanto... naquela época, quando o Ravi era presidente, nós montamos uma APA, que é uma associação que a gente cuidava de crianças que sofriam violência. E na associação, a VAP fazia dias de assistência a essas crianças que levavam para poder ter contato com o animal, de ter passeios lá no Parque de Exposição. E o Ravi é esse exemplo. Empresário, jovem, não era também candidato, me apoiou e me ajudou na eleição passada e agora foi eleito vereador com mais de 2.000 votos em Barras, sendo o segundo mais votado da cidade. Do interior, né? Número bem. Obrigado, doutor Vinícius. Forte abraço. Um prazer, meu irmão. Intervalo comercial, a gente volta já com mais informação para você aqui no Jornal da Tarde Piauí.